Gente, quem está em casa, quem está aqui nesta sexta-feira chuvosa em terras sobralenses, né? Continuidade, nosso assunto, quer dizer, continuidade não, início, né, do nosso assunto de educação pública por meio de questões, continuidade, né, das aulas. Tarefa difícil substituir o Igor, capacidade, a resposta é maior. Já chega assim, já, nem gosto da aula depois dele que eu já fico todo encabulado. Como é? Não é bom. O topete do homem, queria ter um topete que nem esse. Tá nem aqui pra se defender. Pena que é palmeirense. Sabe? Nem quem tá falando dele, ó. Então vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte. Simbora. Questões. Né? Vamos tentar abordar o máximo que a gente conseguir. Essas questões, algumas são de concursos, já ocorreram. Outras são questões que eu elaborei, né? Visto que alguns conteúdos que a gente está trabalhando são conteúdos que não foram ainda abordados, contemplados em alguns editais. Certo? Então, simbora. Primeira, nos últimos anos, o estado do Ceará tem se destacado no cenário da educação nacional, pela busca insistente em alcançar o desenvolvimento de educação pública, vamos lá, pessoal, efetivamente qualidade. Nessa perspectiva, implantou uma política voltada para a garantia da construção da qualidade educacional, logo nos primeiros anos do ensino fundamental, que serviu como referência para o país. Essa política é denominada... essa questão, né, se eu não me engano, essa foi do concurso da UES 2018, né, para professor do Estado. Quer saber qual é essa política que o Estado do Ceará criou no cenário da alfabetização, né, no cenário da educação pública, que foi referência para o país? A, B, C ou D? Letra. Digam sem medo. Como se estivesse no dentista. No dentista você diz o quê? Ah, pronto, isso. Acordar que ainda é sexta. Letra A, foi o PAIC, né? A gente até conversou um pouquinho desse programa que surgiu lá em 2007, que veio dar apoio aos municípios de forma técnica, de forma financeira, na alfabetização na idade certa. Tudo bem? Primeira questão, pessoal. Eu tô frenético, eu quero responder menos umas 40 questões. É porque vocês... Como é que tá? Ah, tá. Ah, que eu recebi só assim. Desculpem, página 71. 44? Tem duas fotos minhas? Cadê essas fotos minhas? Tô vendo bonito. Ó. Então vamos lá, para quem tá em casa entender. Página 71, Fundamental 1. F1 é Fundamental 1, não é um convite para outras coisas não. Entenderam, né? Página 44, F2, Fundamental 2, ok? Todo mundo se situou? Pronto. Então estou abordando a primeira questão. A primeira questão pergunta qual é essa política do nosso estado do Ceará que serviu de referência para o país. Essa política é o PAIC. Entrar. Avancemos. Segunda questão. Questão de concurso também. Neves aborda a temática da autonomia da escola pública na perspectiva de dar um enfoque operacional a quem? Ao projeto político pedagógico. Palavrinha-chave, danada para cair em questão de legislação, PPP. Ou proposta política pedagógica. Esses nomes são correlatos. Segundo ela, autonomia. Lembra que a gente conversou muito de autonomia? Até na própria disciplina de educação infantil anteontem. A autonomia tem uma dimensão operacional ligada à identidade da escola, que pode garantir maior racionalidade interna e externa. E, portanto,
melhoria da qualidade dos serviços prestados. Ou seja, o PPP, né, ele ajuda também na melhoria da qualidade dos serviços. De acordo com a nossa autora, a autonomia da escola consolida-se em 3 eixos articulados entre si. Quais são eles? Olha aí, rapaz, assistiram minha aula mesmo. Hein? Eu disse essa questão que eu falei na aula passada. Né? Segundo a letra A, esses 3 eixos, né, não só de gestão pedagógica, mas também são 3 eixos que definem e consolidam a autonomia escolar. A escola precisa ter autonomia administrativa, né, para gerir os recursos humanos, precisa ter autonomia pedagógica para gerenciar seus processos de ensino-aprendizagem e precisa de autonomia financeira para realizar seus pagamentos e administrar de forma eficaz o seu dinheiro. Tudo bem? Alguma dúvida? Foi justamente aquela questão que eu falei que era importante entender como é que se organiza a autonomia, né? A própria superintendência pedagógica também se articula em torno desses eixos, ok? Terceira, e a terceira, só um destaque, é porque assim, eu fui ver depois, eu não lembro se foi o erro foi meu, né, de formatação, que acabou não saindo o enunciado, o comando da questão, mas assim, isso não impede da gente conseguir, porque é basicamente para julgar esses itens relacionados aos aspectos relacionais que envolvem a escola, né? Então a gente vai julgar esses itens, tudo bem? A gente vai conversando, eu vou perguntando qual item, vou lendo e vocês vão me dizendo se ele está certo ou se está errado, pode ser? Vamos lá, conjunto. A importância do estabelecimento, e aí vocês vão marcando na apostilinha de vocês. A importância do estabelecimento de relações, sejam estas na escola ou nos diferentes ambientes de trabalho. Isso é um aspecto importante relacionado às relações escolares? Esse tópico 1? Sim. 2. Relações baseadas na afetividade e no companheirismo dentro da escola influenciam na vida e na profissão de professores e alunos. Correto. Né? Boas relações permeadas pelo afeto, elas são propulsoras tanto de desenvolvimento quanto de satisfação, quanto mais de boas relações entre colegas de trabalho e alunos, ok? Terceira, a afetividade está intimamente ligada ao modo carinhoso que deve orientar o trabalho docente no contato diário com os alunos. Portanto, o vínculo afetivo não adentra aos demais espaços de convivência social, principalmente nos ambientes corporativos. Falso. Né? E aí, em relação a esse item, 2 pontos. Né? Não adentra os demais espaços. Né? A afetividade ela permeia as relações humanas. Né? Não há como ela não estar constituída em qualquer que seja o ambiente. E segundo uma palavrinha que a gente já chama a atenção, modo carinhoso. Né? Carinhoso, carinho entre professor e aluno. Né? Enfim, ele bota isso justamente para confundir. Já é o primeiro ponto, sinal amarelo para a gente anular esse item. Ponto 4. Um dos aspectos fundamentais para o estabelecimento de boas relações no ambiente de trabalho é a motivação. De fato, né, é preciso haver algum tipo de motivação, né, para que a gente consiga estabelecer boas relações. Portanto, esse item está correto. O item 5, ser um bom profissional educador não significa apenas ter boa comunicação e saber conteúdos específicos, mas também reconhecer a importância do afeto e da formação de valores para o crescimento pessoal dos indivíduos. Mais do que certo. Portanto, a nossa alternativa correta é a terceira letra A. Muito bem. 4. Bora. 4 é. Diga, meu bem. Pronto, assim. A afetividade, um dos principais autores que fala sobre ela é o Vallon, né, porque está dentro do campo do desenvolvimento. Então, assim, a definição exata, ipsis literis, né, que o Vallon coloca, eu não teria ela
agora, mas a gente pode entender a afetividade como uma forma, né, de se relacionar por meio dos sentimentos, por meio de aspectos emotivos com o mundo. Uma definição mais geral, certo? Mas uma referência que eu sugiro que você dê uma olhadinha, e aí você pode ir facilmente no Google, um artiguinho curto, é Vallon. Né? Ele é danado para cair, certo? Mas a afetividade de modo a afetividade ela tem a ver, né, com o próprio desenvolvimento, né, com os aspectos emotivos, das emoções, dos sentimentos que norteiam a nossa constituição enquanto sujeito no mundo e nos ligam aos demais sujeitos, às demais pessoas, e que é uma condição sine qua non, né, uma condição necessária para o estabelecimento de relacionamentos interpessoais, né? Então a afetividade não necessariamente são só afetos considerados bons, né? Mas afetividade é uma relação de emoções, de sentimentos, né? Então, por exemplo, carinho, por exemplo, essa questão. Carinho é uma coisa que fica muito esquisita, soa muito estranho você falar em carinho, uma relação professor-aluno, certo? Tudo bem? Vamos para a 4. A 4 é uma questãozinha que também caiu no concurso. Olha, citado pela Sebrasp, uma das maiores bancas do país, né? Então, a gente vai ler o textinho e depois a gente já vai para a questão, que é basicamente quase uma questão de interpretação de texto, essa daqui, ok? Sebrasp 2013. Depreende das informações do texto que, no que se refere ao IDEB, a Rede Municipal de Educação de Sobral. E aí a letrinha está um pouquinho pequena, mas dá para ler. Acompanhem. Com 97% das crianças alfabetizadas aos 7 anos de idade, a Rede Municipal de Sobral aparece com destaque no IDEB. A cada edição, o município registra avanços. Em 2005 chegou a 4 pontos, em 2007 a 4,9, em 2019 a 6,6 e em 2011 a 7,3. Ao obter tal pontuação, ultrapassou a meta final prevista para 2021. De 6,1, né? Ou seja, o município deu um avanço aí. Tais resultados, de acordo com o secretário municipal da Educação, constituem a soma de 11 anos de políticas de alfabetização e de investimento nas crianças e na formação continuada dos professores. Em 2001, 48% dos alunos aos 8 anos de idade não conseguiam ler palavras. Hoje, 97% dos estudantes, aos 7 anos, têm fluência, entonação e compreensão do que leem. A estratégia do município é utilizar a leitura com base no processo. Então, esse texto é lá de 2013 e ele acaba trazendo muitas informações que a gente já viu na nossa disciplina, como a questão do índice de analfabetismo, o sucesso na alfabetização aqui de Sobral. Então, vamos lá para as nossas amiguinhas questões, os itens. Você pode abaixar só um pouquinho para ficar mais alto, pronto. Tende a alcançar a meta estabelecida para 2021 somente após essa data? Não, né? Ultrapassou no ano de 2009 a meta estabelecida para 2021? Pronto, nossa resposta. Ok? Então não tem nem que continuar, né? Então, os demais são falsos, tudo bem? Porque essa interpretação de texto é só para a gente interpretar o que o texto já está dizendo. Quinta, o último concurso de educação, 2018, UVA. O Plano Municipal de Educação de Sobral, estabelecido pela Lei 1477, de 24 de junho de 2015, tem vigência e prioridade. Ou seja, dois conhecimentos, a vigência e a prioridade. A gente trabalhou, respectivamente. Vigência de 5 anos, tendo como prioridade promover a melhoria da qualidade social da educação. Não, né? A segunda parte está correta, mas a primeira não está. Então, sempre... é conforme o comando, então tem que atender totalmente ao comando. Professor, mas eu vi aqui, essa segunda parte está certa, e a primeira não está, o que é que eu faço? Não é a certa, tem que estar tudo certo.
B, vigência de 20 anos e a mesmo objetivo. C, vigência de 10 anos. Perfeito. Então, a quinta é a letra C, né? Lembra que a aula de revisão passada eu conversei sobre isso, né? Sobre essa questão da vigência, caiu no último concurso. Sexta, também do último concurso, UVA 2018. O analfabetismo foi um fenômeno observado nas séries iniciais, no período de 97 a 2000, no município de Sobral, onde, abre aspas, 60% dos alunos que estavam iniciando a segunda série, 40% da terceira série e 20% da quarta série não dominavam os conhecimentos básicos, não dominavam os conhecimentos de alfabetização inicial, nem mesmo a decodificação, a etapa mais básica do processo. Esse dado a gente também estudou ele. Diante de tal diagnóstico, a Secretaria da Educação de Sobral estabeleceu metas prioritárias, sendo a primeira, e aí a gente vai começar a analisar por baixo. Pela D. Celebração de um grande pacto social envolvendo entidades públicas e privadas, tendo a proposta de todos pela educação de qualidade. Mas não é a educação de qualidade? Qual é o erro? Privadas. Show. C. Retenção de todas as crianças que não apresentam domínio das habilidades de leituras esperadas com vistas a que se desenvolvam. Falso, né? No nosso plano a gente não tem essa previsão de retenção dos meninos. B. Capacitação de 100% dos professores das séries iniciais em novas técnicas. Né? No nosso plano a gente estudou que não tem essa previsão que seja de 100%. Né? Há a previsão que seja formação, mas não em 100%. A. Alfabetização de 100% das crianças de 6 e 7 anos de idade matriculadas na primeira série e segunda série regular. Então a letra A conforme o nosso gabarito. Se eu não me engano é a meta 3 lá do Plano Municipal de Educação. Tudo bem? Agora a gente vai para 7. A 7 também é UVA 2018, último concurso. No relato, para vocês verem como eles pegam esses relatos que eles colocam no edital. No relato de experiência publicada pelo INEP, sob o título Vencendo o Desafio da Aprendizagem nas Séries Iniciais, Experiência de Sobral, discute-se o papel e perfil do gestor escolar. Tá vendo aqui como eu falei muitas aulas sobre gestão escolar, gestor escolar, então é importante saber o perfil do gestor, do superintendente, né? Aquele processo seletivo, lembra? Teve uma aula que eu falei só sobre processo seletivo, as 6 etapas do processo seletivo. Tá vendo como cai essas coisas? Surge então a necessidade de um desenho de um perfil dos gestores. Ou seja, não pode ser qualquer caboclo cair por aí. Escolha, dentre as opções indicadas, a que traz as características do perfil desenhado para os gestores na época. E aí a gente vai analisar um por um. Embora a gente não tenha trabalhado especificamente esse documento, são questões que pelo nosso conteúdo a gente consegue dar conta de responder. Tudo bem? A. Especialista em gestão. Legal. Ser natural de Sobral. Capacidade de liderar, disponibilidade integral e vontade de aprender. Né? O erro vocês já identificaram. Né? Se fosse assim, eu nunca podia nem tentar. Coitado de mim. Fui nascer lá na Santa Quitéria. B. Ser um apoiador institucional. Capacidade de enfrentar situações altamente estressantes. Conhecer onde a comunidade está instalada. Disponibilidade nos fins de semana para participar de treinamento? Não, né? Disponibilidade final de semana não é. Ok? Então... Não fui eu que disse isso, viu? Foi quem está em casa, uma coleguinha. C. Ser uma pessoa aberta ao novo, senso de organização e planejamento apurado, formação técnica na área de gestão escolar,
capacidade de conduzir reuniões e experiência na área de gestão. Vamos já só deixar em off. E a D, ter iniciativa, motivação, visão sistêmica, flexibilidade, equilíbrio emocional, capacidade de trabalhar em equipe e interesses por novas aprendizagens e senso ético. E aí? C ou D? D? E aí, C ou D? C ou D? Gabarito correto, segundo a uva, é a letra D. Certo? Mas realmente é uma questão que ela deixa um pouco de dúvidas. E aí, qual a diferença? Assim, a pessoa tem que ter lido o que está no documento. Por isso a importância da gente sempre... Às vezes os materiais são um pouco mais densos, mas porque é importante você conhecer o que está lá. Né? Porque são conceitos muito próximos. Né? Então, assim, esse é o que melhor define o que está lá no documento. Tudo bem? Quando você vê essas palavras assim, senso ético, interesse por novas aprendizagens, iniciativa, flexibilidade, isso é um ponto em comum, né, em questão de perfil de lideranças, em perfil de gestores, né, não só na educação, né, mas você consegue às vezes julgar pelo item que você acha mais certo, pela própria lá na... Ele deixou na dúvida? Pronto, porque a questão da visão sistêmica é você ter uma compreensão, né, você conseguir observar todas as nuances que compõem, né, o sistema de ensino. Né, você enxergar a sua escola, mas você também enxergar o todo, né, as relações que essa escola tem com a SEDUC, entender a política educacional do município. Né? Porque quando você está fazendo a gestão de uma escola, você não está fazendo uma gestão somente por, quero gerir essa escola. Não, você está obedecendo a uma política municipal da qual aquela escola faz parte. Então, por isso a necessidade de uma visão sistêmica, certo? Mas realmente essa questão que deixa a pessoa assim, na dúvida. Né? Mas como a gente tem essas palavrinhas que são mais, vamos dizer assim, utilizadas, né? Senso ético, iniciativa, trabalhar em equipe, isso corresponde melhor, né? A nossa referência que está aqui, certo? Que não é uma referência do nosso edital, mas com base nas coisas que a gente conseguiu ver aqui nas aulas, a gente consegue entender que é essa. Tudo bem? Assim, eu respondendo essa questão da capacidade de conduzir reuniões, né, eu acho que esse foi o ponto que talvez assim, você fica mais em dúvida. Né, assim, a capacidade de conduzir reunião, né, desde quando isso é um requisito, né? A experiência de gestão, bacana, né, mas capacidade de conduzir reunião é importante. É importante. Quando se fala em equilíbrio emocional, não é dizendo que a pessoa tem que ser a pessoa mais sadia do mundo, mas assim, a pessoa tem que ter o mínimo de estrutura para aguentar o rojão que é a educação. Porque não é fácil. Vamos embora lá pra gente ir caminhando que tem mais questão. Oitava. Oi? Até umas horas aqui. Não, tudinho não, mas... Quando acabar eu faço mais, só de ruim. Oitava. A oitava vai falar sobre um assuntinho que a gente estudou também, que é a questão do currículo. A gente teve uma aula só para conversar sobre currículo. Vamos lá. E essa é uma questão assim mais generalista, sobre o conceito de currículo. Né? O currículo enquanto um conceito, enquanto uma ferramenta de gestão, né? Não é necessariamente um currículo específico, o currículo de ciências, não. Essa ferramenta é chamada currículo, né? Lembra que um dos 6 passos eu me importo se vocês revisarem depois aqueles 6 passos do segredo da educação de Sobral. O 4º passo era o que? O currículo com foco, né? Então a gente está falando disso, desse uso do currículo como
uma ferramenta pedagógica, certo? Vamos lá para a questão. Também para analisar os itens de 1 ao 4. O currículo escolar é um dos mecanismos que compõem o caminho que nos torna o que somos. Nesse sentido, atente para as seguintes afirmações. Vamos lá. O currículo escolar é um campo importante da política cultural, porquanto é um lugar de circulação das narrativas, além de lugar privilegiado dos processos de subjetivação e da socialização dirigida. E aí, certo ou errado? Certo. 2. Tá, o primeiro item sim. É isso mesmo, o currículo ele privilegia essas coisas mesmo. O currículo é um formador de subjetividade, né? Sim, mas quando você está falando de política cultural, não é cultura no sentido restrito, não. É uma cultura no sentido amplo, né? A educação ela compõe a nossa cultura, né? A cultura a gente não deve entender no sentido de manifestações culturais individuais ou restritas, mas no sentido amplo, né? A gente está numa cultura, né? E a cultura do nosso mundo ela valoriza a educação, valoriza a saúde, valoriza uma série de coisas. E a educação é um instrumento de construção da cultura, certo? 2. O currículo escolar é um instrumento que pode nos contar muitas histórias sobre indivíduos, grupos, sociedades, culturas, tradições, histórias que relatam como as coisas são ou deveriam ser. Também está certo. Realmente, o currículo ele traz tudo isso, né? Porque o currículo ele não é uma coisa que ele é construída do nada. Chegou assim, a pessoa acordou, opa, quer criar um currículo. Não, ele traz toda, né, uma história também de evolução do conhecimento, uma história de evolução da sociedade, das tradições, né? Então tudo que se produziu em matéria de currículos foi nesse sentido, né? Assim, acumular o capital de conhecimento da sociedade, nele preservar uma série também de tradições, né? 3. O currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado de saberes regidos por uma determinada ordem, em que estão em luta diferentes visões de um mundo. Perfeito, né? Assim, oi? Sim, justamente, né? Nunca ele é uma visão totalitária, unívoca, né? Autocrática. Ele é uma construção. Por ser uma construção, ele adere a diferentes prismas, a perspectivas, a forma de ver o mundo. Então, o item 3 está certo. 4. É intenção curricular a concretização de um projeto de indivíduo para um projeto de sociedade, que independe do PPP da escola. Se tentar falso, né? O currículo deve estar em sintonia com o projeto pedagógico da escola, certo? Portanto, alternativa correta, letra A. 9. A 9 também vai falar sobre o nosso amigo PPP. Vamos lá. O projeto político-pedagógico é o conjunto de concepções pedagógicas que a escola adota, a explicitação da sua função social e a definição dos procedimentos didático-metodológicos que serão desenvolvidos no processo educativo de seus alunos. Levando em consideração tal definição, analise as seguintes afirmações. 1. A dimensão administrativo-financeira não deve ser contemplada no processo de elaboração e execução do PPP. A gente acabou de falar lá na segunda questão, né, que um dos aspectos que compõem uma escola autônoma é o aspecto administrativo e financeiro. Ora, se esses aspectos compõem a autonomia da escola, por que com cargas d'água eles vão estar fora do PPP? Então está errado. Segundo, o PPP deve ser elaborado coletivamente
por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, como pais, alunos, professores e demais funcionários. Corretíssimo, não tem nem o que explicar aí. 3. O planejamento do PPP envolve pensar a organização do trabalho pedagógico da escola como um todo e da sala de aula em particular. Corretíssimo também. 4. O PPP de uma escola pode ser implementado por outra escola, desde que ambas façam parte do mesmo contexto territorial e consequente social. Segundo nosso gabarito, também está certo, até porque cada escola não é ideal que você Ctrl+C, Ctrl+V não dá outra. Cada uma tem sua realidade. A gente pode ter duas escolas aqui na mesma rua, por exemplo, Osmar de Sá e o de Norá. Mas cada uma tem um público, tem uma missão, tem uma finalidade específica. Portanto, a alternativa correta é a letra D. É a D. É a D, 2 e 3. Não é? Não confundam o professor. Vamos para a 10ª. Questão, concurso da UES 2018. Professor do Estado. Mais uma vez PPP. A avaliação institucional consiste em um processo de aperfeiçoamento do projeto político-pedagógico da escola. Nessa perspectiva, assinale a opção que corresponde a um princípio básico da avaliação institucional. A avaliação institucional, qual é esse princípio? A participação restrita ao corpo docente, adesão manifestada clara individualmente pelo gestor? Não. Respeito à identidade da escola? Sim. E processo avaliativo constituído por agentes externos? Não. É pela própria escola. 10C. 11. UVA 2018. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi criado para... E aí vamos analisar as assertivas. Primeira, medir a qualidade do aprendizado nacional? Obviamente sim. E aí só um macetezinho. Já a B, se na 1 correta, B e C já morrem. 2. Orientar a elaboração dos currículos escolares dos estados e municípios? Não, não é uma missão do IDEB. E aí, monitorar a ação educacional dos sistemas? Não. Estabelecer metas para as melhorias do ensino? Sempre que sai o resultado do IDEB, a primeira coisa que os municípios fazem, já é prospectar, projetar as suas próximas metas, comparar como foi os índices, porque entende que os índices refletem a qualidade, e já projetar os novos índices, então as novas metas. Isso é feito também no cotidiano da escola. Portanto, estão corretos os itens 1 e 4, alternativa D. Ok? 12ª também, UVA 2018. Com o último concurso para professor. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, a gente até conversou um pouquinho sobre ele, tem como objetivo avaliar. Vamos começar por baixo. Os sistemas educacionais europeus e americanos, por meio de testes relacionados com a língua materna e matemática? Não. Os currículos escolares dos países em desenvolvimento, verificando seu nível de eficiência com relação à área de ciências e tecnologias. As redes escolares dos países da América Latina e Europa, no tocante ao desempenho acadêmico. Será? Ou a letra A, os sistemas educacionais no mundo por meio de uma série de assuntos: leitura, matemática e ciências. É a letra A. A gente conversou sobre o PISA. Como é? Não, é porque tá falando de ciências e tecnologias, Então, a definição completa do PISA
é leitura, né, que é mais o campo das linguagens, a matemática e as ciências, né? Até um dos aspectos aqui de Sobral, né, que já fez um currículo de ciências pensando também nas avaliações do PISA, né? O município participou, né, eu até falei sobre isso, né? E um dos objetivos de um currículo de ciências municipal de Sobral é você começar a preparar a rede de ensino a se adequar a essa realidade internacional, certo? Porque são esses três componentes. No Brasil como um todo, a gente valoriza muito o português e a matemática, né? O pai e a mãe. Só que também tem as ciências, o cunhado, né? Vamos dizer assim, no caso C. Né? Então é um campo que está começando a se desenvolver, certo? Então é 12A. Tudo bem? 13. 13 também questão da uva. Os planos municipais de educação são instrumentos importantes na efetivação do direito à educação de qualidade ao município. Ok. Os PME atuam para racionalizar os sistemas educativos, evitar a descontinuidade das políticas de educação e abrangem todo o território, promovendo diálogos entre as diferentes redes atuantes, sejam municipais, estaduais, federais ou privadas. O município de Sobral aprovou seu plano mediante a lei A, B, C ou D? Alguém respondeu diferente? A resposta já estava na outra questão lá de cima, vocês nem perceberam, né? Na questão 4, se não me engano, tinha resposta. Às vezes é só você olhar a outra questão que você percebe. Lei 1477, 24 de junho de 2015. Falei também na aula passada sobre isso. Vamos lá para nossa amiguinha 14. Uva também, uva para fazer questão. O Plano Municipal de Educação de Sobral está organizado na forma de... Será? Tá. O que é que vocês acham? Vocês acham? Quem acha que é A? Levanta o braço. Quem acha que é a B? Quem acha que é a C? Alguém acha que é a C? Alguém acha que é a D? É a letra B. Falei na aula passada também, na revisão. Lembram que a gente revisou o plano de educação? Uma das questões que a Alva cobrou é a forma de organização. E a gente tem as metas. Lembra que são quantas metas? 15 metas, 12 eixos. É porque não incluiu os eixos também aí, mas são 12 eixos, 15 metas, e cada meta tem uma série infindável praticamente de estratégias. Então essa é a forma de organização do Plano Municipal de Educação. Por isso eu ressaltei a importância da gente não só conhecer o conteúdo, mas conhecer um pouco de como é estruturado. Na aula de currículos, a gente não viu necessariamente o conteúdo dos currículos, mas viu a forma que ele é organizado. Por isso, se atentem a isso nos estudos de vocês. Certo? Mas se você acha que essa questão mede conhecimento, eu acho que não. Como questão de concurso, ela não mede conhecimento. Ela mede se você sabe responder a questão. Certo? 15. E às vezes quem é mais metódico tem um pouco de vantagem em relação a isso, porque consegue se organizar melhor em relação a esses aspectos, né? Façam mapas mentais, ajuda também no conhecimento. 15. Uva de novo. O município de Sobral estabeleceu um total de 15 metas. Olha, só para não me deixar mentir. Eu nem tinha visto que era essa questão. Para não me deixar mentir. No seu plano municipal. Dentre estas, destacam-se, e aí a gente vai também analisar cada uma destas, tudo bem? Vamos de novo, 1, 2, 3, 4. Primeira, universalizar a matrícula de 0 a 5 anos de idade no município até o final do PME. A gente está na 15, né? 15 é essa daqui. Certo. Essa é verdadeira. É isso mesmo que está lá no nosso
nosso amiguinho. 2. Para quem tem o material de revisão, tá lá bem clarinho isso daí. B. 2. Universalizar o ensino fundamental para a população de 7 a 15 anos até o final de vigência. Não, é 7 a 14. Eita, afiado, ó. Gostei. Isso aí. 3. Alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do fundamental, tendo como referência a compreensão leitora. É isso mesmo que tá lá, tem nem o que questionar. 4. Desça aí, por favor. Por isso que tá fácil. Por isso que tá errado. Por isso que tá errado. Eu coloquei certo aqui, foi? Não, é porque você falou de 7 a 14. Desculpa. Desculpa, perdão. Calma, eu fiz só um negocinho. Foi aqui que eu marquei. Certo, que eu confundi. Perdão. 4. Assegurar até o segundo ano de vigência desse PME condições para a efetivação da gestão democrática da educação municipal. Tem aí muito lindo. Associada a critérios socioemocionais e compromisso político no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos de apoio da União. Não existem esses critérios socioemocionais. Tudo bem? Então, o item 4 está errado. Itens certos 1 e 3, alternativa, letra D. 1 e 3, certo? Vamos lá, para a gente fechar mais algumas questões. 16. Deixa eu ver qual é 16 aqui, meu povo. No último ano da gestão municipal, de 97 a 2000, a Secretaria de Educação de Sobral decidiu obter uma medida objetiva da capacidade de sua rede de ensino, em alfabetizar as crianças na idade esperada, mediante apoio de especialistas na área de leitura. Mediante especialistas na área de leitura, foi realizada a primeira avaliação externa. Em relação ao resultado desta avaliação, é correto afirmar que a atividade avaliativa teve como foco alunos da quarta série, revelando que um terço do grupo tarará, falso. B. A atividade avaliativa teve como alunos foco da segunda série, revelando que metade do grupo investigado era constituída por crianças incapazes de ler. Isso aí mesmo. 16 é a B. Certo? As demais, elas também estão erradas. O foco não foi a quarta série, né? E não foi também foco as estratégias de ensino dos professores. Foi as crianças mesmo. Ok? 17. Ao assumir a aprendizagem como um direito do aluno dever do Estado, no contexto das mudanças descritas na experiência de implantação da política municipal de educação de Sobral, o município-alvo deste relato definiu estratégias de alfabetização fincadas em grandes eixos. Marque a opção correta em relação a esses dois eixos estratégicos. A. O primeiro eixo foi direcionado ao fortalecimento da gestão pedagógica, tendo como sujeitos os professores alfabetizadores. O segundo focou o fortalecimento da gestão escolar. De cara é a nossa resposta. Lembra que eu falei 17A? Eu falei muitas vezes na questão que fortalecimento da gestão escolar, fortalecimento da gestão escolar, fortalecimento da ação pedagógica, né, como pontos chaves, né, no nosso entendimento da reforma de Sobral, né? Então esses dois pontos foram cruciais para as mudanças, tudo bem? Então isso foi de cara a nossa resposta, ok? 18. No relato de experiência da implantação, peraí,
18 certo. No relato de experiência de implantação da política municipal de Sobral, as atividades didáticas desenvolvidas com os alunos em um dia de aula, assim como as tarefas diárias de casa, recebiam uma denominação específica. Marque a opção que indica esta denominação. Tarefa fundamental, práticas construtivas, matrizes pedagógicas ou elementos de aprendizagem. Letra C. A 18 é a letra C. Certo? São as matrizes pedagógicas. Tudo bem? Vamos 19. Que horas são? Certo. Fechar às 20. Pelo menos, ou 25. Vamos para 19. Durante a gestão da educação de Sobral, no período 2001 e 2004, e aí sempre fica muito claro, né, quais são os períodos que as questões estão abordando, né? Só para a gente ter esse panorama histórico, né? Foram promovidos encontros mensais de formação de professores alfabetizadores. Os gestores educacionais de Sobral avaliaram que não seria possível mudar a prática pedagógica das escolas sem investir na formação do professor alfabetizador. Então, às vezes, a própria questão já traz ponto para você entender outras questões, né? As principais estratégias formativas utilizadas nesse período foram... essa questãozinha ela é bem nojentinha. Vamos lá. Rodas de conversa sobre aulas, círculo de cultura centrado nas aulas, pesquisa participante, aulas expositivas, oficina de arte e educação e viagem para conhecer outras experiências. Vamos deixar em off aí. B. Aulas expositivas, seminários sobre aulas eficazes, exposições dialogadas, conferências, grupos operativos, vivências de situação ou outras viagens. Vamos ver. C. Trabalho de grupo, dinâmica de grupo, conferências magistrais sobre aulas inspiradoras, estudo de caso, construção de material pedagógico, dramatização e atividade de campo. E a letra D. Vivências das atividades da rotina de sala, experimentação de materiais didáticos, produção de instrumentos de avaliação e monitoramento dos resultados, elaboração de planos de aula e visita às escolas. Segundo nosso gabarito oficial, é a letra D. D de Deus, exatamente. Então, tudo isso foi utilizado, né, na questão da formação dos professores alfabetizadores, né? 20ª. Deu tempo de fazer 20, graças a Deus. De acordo com a narrativa presente no livro, a política de alfabetização como estratégia de elevação do desempenho escolar nas séries iniciais do ensino fundamental, o sucesso da alfabetização na cidade de Sobral deveu-se em grande parte às avaliações externas. Acerca desse procedimento, é correto afirmar, a partir do que é indicado no livro citado, e aí a gente vai ver as nossas alternativas. A avaliação tem sido um procedimento de examinação da eficácia dos processos de ensino Sobral, que eram aplicados amplamente desde os primeiros anos da década de 80. Não, naquele tempo o negócio era bem mais arcaico. A avaliação externa é uma coisa recente. As verificações sistemáticas da aprendizagem se integravam a um grande projeto de reforma do currículo escolar no município de Sobral, tendo como foco o desenvolvimento das competências socioemocionais, que começaram aqui no município lá pelo 2018. Não, né? As verificações periódicas da aprendizagem, somadas à análise posterior dos dados da Secretaria da Educação e às escolas municipais, forneceu subsídios vitais para planejar ações corretivas e ainda aumentar a abrangência e eficácia dos procedimentos metodológicos.
Letra C, correta. E D, as verificações realizadas através da estratégia de avaliações mediadoras e dialógicas foram fundamentais para produzir uma nova interpretação das práticas docentes em Sobral. Não, também não foi. Essas avaliações mediadoras e dialógicas, né? Já que não há muito diálogo nessas conversas. Tudo bem? 21. Oi? 21. Vamos lá, 21. Simbora. Vamos fazer até a 22, acho que dá tempo. Não sei nem que hora é. Vamos fazer a 21. Saideira. Entre os resultados obtidos pela política de alfabetização desenvolvida no município de Sobral e relatada no livro A Política de Alfabetização como Estratégia de Elevação do Desempenho, tarará, está o fato de que em 2004 a Rede Municipal de Educação registrou uma melhora significativa no percentual de crianças alfabetizadas ao final da primeira série. Marque a opção correta de acordo com este fato. Letra A. 100% foi o percentual de crianças alfabetizadas ao final da primeira série regular. Esse percentual era composto pelo número de crianças que soube ler em voz alta o texto apresentado? Não. B. 92% foi o percentual de crianças alfabetizadas ao final da primeira série regular. Esse percentual era composto pelo número de crianças que soube ler em voz alta o texto apresentado pelo avaliador? Bora ver. 90% foi o número de crianças alfabetizadas na primeira série. Esse percentual era composto pelas crianças que soube ler e interpretar com precisão o texto apresentado pelo avaliador. Você acha que 27 anos aprende um texto com precisão? D. Pouco mais de 50% de crianças alfabetizadas no final da primeira série foi capaz de ler em seguida escrever pelo menos 10 palavras que constavam no texto apresentado pelo aplicador. Você acha que sim? Você acha que foi a D? D ou B? D ou B? D, certeza. Certeza. Se eu disser para vocês que não é. Se eu disser para vocês que não é a D, o que é que vocês fazem acreditar que é a D? Mas só 50% sabe conseguir essas 10 palavras. Deixa um pouco mais. Você acha que é muito? Segundo o nosso documento citado e segundo o gabarito oficial dessa questão, a alternativa correta é a letra B. Porque assim, essa questão, ela exige realmente um dado muito objetivo. Um dado sobre uma realidade que foi a questão dessa avaliação. Então exige a questão, reforça mais uma vez para vocês o que? A importância da leitura a alguns dados dos documentos. Uma vez estava no aula, alguém perguntou, professor, é importante a gente saber sobre datas, saber sobre dados. Saber sobre dados, saber sobre datas? Sim, porque eles caem, às vezes, dessa forma. De forma objetiva. Então, segundo o nosso gabarito oficial, é a letra B. 92% foi o percentual de crianças alfabetizadas ao final de 7 anos. Que soube ler em voz alta, e aí presta atenção, ler em voz alta o texto apresentado. Certo? Tudo bem? A gente não está falando sobre interpretar o texto, mas que ele conseguiu ler em voz alta. Então isso não é uma coisa... então a correta é a B, certo? Então, por exemplo, imagina o que é mais fácil na cabeça de vocês. 92% lê em voz alta ou 90% lê com precisão? Pois é. Porque assim, óbvio que
A gente está fazendo uma interpretação de um documento que a gente não necessariamente analisou. Mas não analisando esse documento, a gente vai por aspectos objetivos e tentar pela expertise. Então a gente analisa aquilo que nos parece mais factível, mais concreto, mais possível para a realidade educacional, certo? Então esses são alguns macetes para você às vezes decifrar uma questão, caso você não tenha aquele dado objetivo disponível à sua consciência no momento da prova, certo? Tudo bem? Ok? Tudo em paz? Corações leves? Pois pronto, então a... Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!